O presente trabalho visa descrever de forma minuciosa a ação de divisão e demarcação de terras. O presente trabalho está sendo apresentado para a disciplina Direito Processual Civil 3, do professor Guilherme, da Universidade Estadual de Minas Gerais, Unidade Diamantina, do presente curso de Direito. É importante, antes de começar as características e o procedimento em relação às ações de divisão e demarcação de terra, estabelecer algumas indagações históricas. Desde os primórdios do princípio da sociedade, existiram conflitos gerados pela divisão de terras e os seus limites. Para dirimir estes conflitos, surge o direito civil e o direito processual civil, visando tutelar a presente ação de divisão e demarcação de terras. Nesse sentido, vamos evidenciar a relevância histórica e o objetivo das presentes. Primeiramente, a ação de divisão e demarcação tem origem no direito romano. A primeira, ou seja, a ação de divisão, permitia ao proprietário obter em juízo a fixação de uma linha divisória entre os dois imóveis, cujos limites se confundiam. O objetivo da ação de divisão era restaurar a linha original, mas, sendo impossível, o juiz decidia com base no trabalho de agrimensores e depois de consultar os registros públicos, podendo variar a linha que deveria existir. Humberto Dalla, 2016, página 425. Ainda concernente à relevância histórica e os objetivos, a segunda, ação de demarcação, consiste em divisão feita em partes iguais, adjudicando um quinhão a cada um comunheiro. Sua finalidade, ou seja, seu objetivo principal, é estabelecer limites, dirimindo incertezas a respeito deles. Se um quinhão fosse superior ao outro, o que ficasse com o maior era condenado a pagar a outra parte uma quantia em dinheiro. Se a coisa fosse indivisível, ou seja, impossível de ser dividida em partes iguais, era adjudicada a um dos comunheiros, que era condenado a pagar as outras partes. O processualista Humberto Teodoro Júnior, no seu manual de 2016, estabelece que tanto o direito de dividir um imóvel comum como o direito de demarcá-lo tem sede no direito civil, sendo o primeiro inerente à propriedade e o segundo uma das manifestações dos chamados direito de vizinhança, conceito este presente no Código Civil. Generalidades sobre ações de divisão e demarcação de terra. O processualista Humberto Teodoro Júnior orienta: exigem tratamento particular fora dos limites do procedimento comum ou ordinário. Tem-se procedimentos especiais pelo novo CPC, intitulados como a ação de divisão e a ação de demarcação, presentes no capítulo 4 do título 3 da parte especial do novo CPC. Ainda nas palavras de Humberto Teodoro Júnior, é importante evidenciar o conceito presente no Código Civil, onde o artigo 1320 prescreve que a todo tempo será lícito ao condomínio exigir a divisão da coisa comum. O artigo 1315 determina expressamente que todos os condôminos devem suportar proporcionalmente os gastos da divisão, ou seja, será dever de todos os condôminos dividir proporcionalmente os custos gerados pela divisão. Para que o poder exclusivo conferido pelo direito de propriedade ao respectivo titular seja efetivamente exercido, é indispensável que o objeto do direito seja precisamente identificado. E quando se trata de imóvel, essa identificação só é possível por meio de limites que o separam e o distinguem dos outros prédios contíguos.
Dentre os poderes do dono, o Código Civil inclui o de obrigar o seu confinante a proceder com ele à demarcação entre os dois prédios vizinhos, mediante estabelecimento e fixação da linha lindeira, artigo 1297. Agora vamos à definição precisa das ações de demarcação e de divisão. A ação de demarcação é aquele procedimento especial em que o proprietário visa obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites, dentre eles os aviventando-se os já apagados. Artigo 569, inciso 1º. Já a ação de divisão, procedimento especial que o condômino se utiliza para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. Artigo 169, inciso 1º. Então, primeiramente, na ação de demarcação, o dispositivo do Código Civil orienta que o procedimento especial em que visa obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles. Repetindo, em relação à ação de divisão, vai ser aquele procedimento especial que se utiliza para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. É importante estabelecer diferenças entre o CPC de 1973 e o novo CPC em relação à ação de divisão e demarcação de terras. O Código de 1973 utilizava a expressão partilhar a coisa comum. No novo CPC de 2015, a expressão utilizada passou a ser extremar os quinhões. Sobre a ação de divisão e demarcação de terras particulares, é importante salientar acerca de seus objetivos. Primeiramente, a ação de demarcação tem por objetivo aviventar a linha divisória entre dois terrenos ou fixar o limite entre eles, ou seja, é um procedimento que consiste em extremar prédios vizinhos, de forma a fixar novos limites ou ainda aviventar aqueles pré-estabelecidos e apagados em virtude do decurso do tempo, o que vai ser alcançado através da demarcação de uma linha divisória entre estes dois prédios contíguos. Já a ação de divisão, ela tem por objetivo extinguir o condomínio existente sobre uma área de terra, dividindo-se a coisa originalmente comum em quinhões que serão adjudicados aos comunheiros, passando cada um deles a exercer propriedade exclusiva sobre o novo imóvel desmembrado da área unificada. Ou seja, na divisão, cada condômino terá uma atribuição sobre uma porção de terra que será fisicamente delimitada sobre este terreno comum. Importante a gente lembrar que não cabe ação de divisão quando o bem for indivisível ou se a divisão torná-lo impróprio para o uso a que se destina. Um exemplo esdrúxulo, mas que ilustra muito bem essa questão de bens indivisíveis, é a questão de vários condôminos sobre uma casa que, caso seus cômodos sejam divididos, perderá a razão de ser de sua destinação. Em caso de propriedade rural, só será possível a divisão se os quinhões forem maiores que o módulo de propriedade rural. O Código de Processo Civil, ele só trata das ações de divisão e demarcação de terras particulares, ou seja, terras públicas não são objeto de estudo da presente matéria, a qual constitui-se como matéria de direito privado. Sobre a divisão e demarcação através da escritura pública, o artigo 571 do CPC, ele diz o seguinte: a demarcação e a divisão poderão ser realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados, observando-se no que couber os dispositivos deste capítulo. A partir da leitura desse artigo, conseguimos achar dois requisitos básicos para que haja a divisão ou a demarcação por escritura pública.
que sejam capazes todos os interessados e que, além disso, haja consenso entre eles. Sobre a legitimidade na ação de demarcação, a legitimidade ativa, primeiramente, quais sejam o proprietário, aquele que possui direito de gozo, proprietário limitado e qualquer condômino, sendo necessária a intimação dos demais. Lembrando que esta legitimidade para propor a presente ação não se restringe apenas ao proprietário pleno, como também aquele que possui a propriedade limitada, o qual reúne somente alguns elementos que caracterizam o direito de propriedade. Acerca de qualquer condômino ser legitimado ativo das presentes ações, o artigo 575 do Código de Processo Civil, ele então legitima qualquer condômino a promover a demarcação do imóvel comum, devendo haver a intimação dos demais para eventual interesse de intervenção processual. Sobre a legitimidade passiva na ação de demarcação, esta será cabível na pessoa do proprietário confinante, ou seja, o proprietário do imóvel. Assim, e nesse sentido, assim como o autor, ele pode ser o proprietário tanto pleno ou limitado, como também aquele que se constitui apenas como possuidor. Nesse sentido, Humberto Teodoro Júnior ele defende que a demarcação não tem a característica de ser um procedimento entre proprietários e, por isso, deve-se colocar no polo passivo não só esse, como também o possuidor. Acerca da legitimidade na ação de divisão, como legitimidade ativa, nós temos o condômino, nos termos do artigo 569, inciso 2º. Já na legitimidade passiva, nós temos todos os coproprietários do imóvel, os quais formam um litisconsórcio passivo necessário, ou seja, será obrigatória a formação deste litisconsórcio. Sobre as ações divisórias e demarcatórias, é importante salientarmos a questão que elas possuem como característica uma natureza dúplice, ou seja, sendo comum a pretensão de ambas as partes, o réu e o autor podem constituir as posições ativa e passiva recíproca e simultaneamente, ou seja, haverá uma confusão acerca de quem será o autor, tanto quanto o réu na ação, visto que ambas as partes possuem interesse na solução deste litígio, admitindo-se também a cumulação de ação divisória e demarcatória. Sobre a competência para julgar tanto a ação de divisão quanto a de demarcação de terras particulares, ela se encontra no foro do imóvel, nos termos do artigo 47 caput do Código de Processo Civil, ou seja, será foro competente aquele onde estará o imóvel, a situação do imóvel, sendo a competência absoluta e, conforme Humberto Dalla, no seu manual em 2016, situando-se o imóvel em mais de um estado ou comarca, o foro competente será determinado pela prevenção, conforme o artigo 63, estendendo-se sua competência sobre a totalidade do imóvel, ou seja, mesmo que ele esteja localizado em outra comarca, o juiz competente para a solução deste litígio terá sua competência sobre todo o imóvel. Sobre o procedimento das ações de demarcação e divisão de terras de particulares, tanto uma quanto a outra possui como características a presença de duas fases. A primeira fase consiste na aferição sobre a existência ou não do direito, ao passo que a segunda fase, caso seja existente este direito, efetiva-se o direito, realizando as operações técnicas da demarcação ou da divisão. Ou seja, primeiro deve-se aferir se aquele direito realmente existe, ou seja, aquele direito sobre aquele imóvel, para só depois realmente efetivar a questão da demarcação dos prédios contíguos. Caso haja acumulação de pedidos,
Primeiro, deve ser realizada a demarcação entre estes dois prédios, para só depois ser realizada a divisão. Procedimento da ação de demarcação. No artigo 319 e 77, inciso 5 do novo CPC, tem os requisitos da petição inicial concernente ao procedimento da ação de demarcação e divisão. Nesse sentido, a petição inicial deverá constar algum título de direito sobre o imóvel, descrição do imóvel, bem como os limites que se deseja constituir, aviventar ou renovar. Nomeação dos proprietários da linha demarcanda em relação à citação dos demandados. O prazo é de 15 dias para a resposta. Atenção, não haverá prazo em dobro. As formas de citação possíveis são correio aos réus que residem no foro competente, por edital aos réus incertos ou desconhecidos. Após a contestação, o procedimento se converte em procedimento comum e, ainda no procedimento, é necessária a nomeação de peritos, apresentação do laudo definindo o traçado da linha demarcanda, anexa-se planta e memorial, intimação das partes para se pronunciarem sobre os laudos. Após é proferida a sentença. São duas hipóteses. A. Sem resolução de mérito ou improcedência, ocorre o encerramento do procedimento. Quando a sentença é considerada procedente, ela terá status de declaração ou constitutiva. Após o trânsito em julgado, inicia-se a segunda fase procedimental. A demarcação por arbitradores acontece a elaboração do relatório escrito, demonstrando a exatidão do memorial e planta. O prazo é de 10 dias para manifestação das partes após a juntada do relatório. Lavrado o auto de demarcação, ocorre a sentença homologatória de demarcação. Repito, após o laudo de demarcação, é declarada a sentença homologatória de demarcação. Agora, em relação ao procedimento da ação de divisão. O primeiro procedimento que citamos foi da ação de demarcação. Agora vamos suscitar sobre a petição inicial quando da ação de divisão. Esta deve ser acompanhada de títulos do domínio e indicar a origem da comunhão e a denominação, especificidades do imóvel, qualificação dos condôminos e benfeitorias comuns. Após é proferida a citação dos réus. Aplica-se o disposto para a ação demarcatória, o prazo de 15 dias para a resposta. Segue-se o procedimento comum. Atenção! A revelia implicará a presunção de veracidade das alegações do demandante somente na ação de divisão. Repito, a revelia implicará a presunção de veracidade das alegações do demandante somente na ação de divisão. Porém, o mesmo não se aplica à ação de demarcação. É proferida a sentença, segue-se o rito do procedimento comum. A sentença sendo declarada procedente, acontece o reconhecimento da divisão do imóvel, ocorre o trânsito em julgado, que inicia-se a segunda fase do procedimento. A segunda fase do procedimento acontece a nomeação dos peritos e a realização da prova pericial, no prazo de 10 dias para apresentação do título de propriedade e formular pedidos de quinhão. Após perícia, prazo de 15 dias para oitiva das partes. Segunda fase. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão. O especialista realizará a divisão do terreno, a realização do memorial descritivo e ocorre a sentença homologatória da divisão. Ou seja, a segunda fase é composta dos seguintes atos, repetindo: não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão. O especialista realizará a divisão do terreno e vai acontecer a realização do memorial descritivo
e ocorre o proferimento da sentença homologatória da divisão.